Tanto a CNI, nós, professores, nós que estamos numa posição de liderança, temos de nos preocupar muito com essa história de que nós não podemos continuar incentivando a que todos os jovens brasileiros talentosos sejam concurseiros. Meu filho usa muito essa expressão. Ele é um jovem, né? Os colegas todos são concurseiros. Então, neste momento da agenda legislativa, tem que entrar no jogo a retomada do despertar da cabeça do brasileiro. Né? O problema da cabeça é muito grave. Os problemas de cabeça, numa crise tão profunda, e eu acho que eu sou daqueles que estou convencido de que a crise ainda está em processo. Nós não chegamos ao fundo do poço. Não chegamos, até porque o próprio presidente americano foi, esta semana, obrigado a admitir, depois de ver tantos relatórios sobre a situação de falência dos bancos americanos. Não estou falando de banco pequeno, estou falando do Bank of America e do Citibank. Foi dizer que alguns bancos americanos ainda vão falir. E, o que é mais grave, li um artigo essa semana, Too Big to Rescue. Ou seja, na Europa é mais difícil ainda, porque nos Estados Unidos, os bancos, o tamanho dos bancos é menor do que o PIB americano. Então, nos Estados Unidos, o governo pode resgatar os bancos, avalizar os bancos, segurar os bancos. Na Europa não acontece isso. O tamanho dos bancos ingleses é 3 vezes maior do que o tamanho do PIB inglês. Não vamos imaginar que, em qualquer circunstância, o governo inglês vai carregar os bancos ingleses. Em alguns principados, isso chega a ser 10 vezes mais. Portanto, a situação na Europa já é, talvez, tão grave ou mais grave do que a situação americana. Na Inglaterra, na França, na Espanha, em Portugal, situação muito grave. O Japão é tão grave, mas eles já estavam numa profunda recessão, numa prolongada recessão, que eles talvez sofram menos. Portanto, a situação, neste momento no Brasil, é de fazer uma agenda comum. Por isso que eu chamei, disse que Zé Eduardo Cardoso era do meu partido, do partido que vai buscar uma agenda comum. E a agenda comum não pode perder, como disse muito bem o professor Flávio, de vista o longo prazo. E seria o momento de tratar do longo prazo. Mas tem que tratar também do curto prazo. Nas empresas, as empresas vão começar a tratar do curto prazo. O curto prazo significa eliminar ineficiências, reduzir custos, aumentar receitas para tentar sobreviver. O governo tem que ajudar nesse sentido, dando tranquilidade às empresas. Vou citar mais um exemplo na área de logística. Fui o relator que construiu o consenso da Lei dos Portos. A CNI foi uma parceira indispensável. Eu lembro que os grandes parceiros que tive foram industriais, como o Dr. Gerdau e outros, e o grande presidente da Rede Globo, Roberto Marinho, me perguntava o que a Globo tem com isso. Ele entendia que aquilo é importante para o desenvolvimento brasileiro. Nós fizemos a Lei dos Portos, com as oposições, mas fizemos a Lei dos Portos, uma boa Lei dos Portos, melhorou. Mas ficou uma ineficiência, ficaram algumas ineficiências. Uma delas é a praticagem. A praticagem no Brasil, no momento onde o frete, as empresas estão quebrando, temos que enfrentar o problema da praticagem. Eu peço à CNI que ponha o problema da praticagem na nossa... Nós temos que acabar com isso. É um monopólio onde a mais cara praticagem do mundo, tem até um processo no CAD, porque eles, além de receberem maior remuneração por praticagem, ainda fazem a operação casada, exigindo que seja contratado o bar. Então, nós temos que procurar coisas desse tipo para atacar. O Congresso está lá. Momento de crise gera a resolução desse tipo de problema. Em condições normais, não resolveríamos, eles são fortes. Não são muitos, mas são ricos, são fortes. Coisas como essa têm que ser enfrentadas. Eu vou citar um outro exemplo que incomoda e inviabiliza a pequena empresa.
mais uma vez, o problema do poder imperial do jovem concursado. Um jovem de 27 anos, 28 anos, 30 anos, ou até um mais maduro, que se constitui juiz do trabalho, e um fez para exemplo na aula do meu filho, pode chegar na conta da empresa e confiscar os depósitos da empresa para pagar uma ação em primeira instância. O confisco cambial é um crime à liberdade de empresa no Brasil. Vamos colocar isso na pauta. Então, vamos construir uma pauta de curto prazo na busca da eliminação das ineficiências. Isso é fundamental e eu acho que nós vamos ter apoios muito fortes no Congresso, nesse momento, inclusive para deputados como Zé Eduardo Cardoso, que é um deputado de divisão, não é um deputado de corporação. O grande problema do sistema representativo brasileiro é que a grande maioria dos deputados não são deputados de partidos, são deputados de corporações, deputados que representam segmentos, sejam empresariais ou sejam de trabalhadores, e que não conseguem enxergar o conjunto. Enxergar o conjunto é fundamental nesse momento. Portanto, acho que nós podemos tentar construir uma agenda prioritariamente para atacar os projetos que lá estão. Né? O ano passado, quando a crise começou, eu fui ao presidente do Banco Central, um encontro com o presidente do Banco Central, e perguntei a ele o que nós poderíamos fazer naquele momento para ajudar o crédito. Ele falou, cadastro positivo. Eu cheguei lá e propus cadastro positivo. Mas não conseguiu passar o cadastro positivo, porque aparece um demagogo, um deputado demagogo, que fala, eu também entrei no cadastro positivo, não consegui tomar um crédito porque tinha uma dívida. É claro que não vai tomar. Se você tiver um cadastro positivo, você cai o custo do dinheiro, cai o spread. E é hora de cair o spread. Claro, o presidente do Banco Central não pode falar disso, que pertence ao governo. Se nós tivermos, aí a longo prazo, se nós tivermos um Banco Central independente, os juros do Brasil podem cair 1,5%, 2%. Hoje na prática, independente, mas não tem nós temos um presidente do Banco Central, um diretor do Banco Central independente, mas não desfrutamos dos privilégios, porque, vez por outra, chega o governo e vai ter que baixar os juros agora, mas não tem que baixar os juros adiante. E nós não podemos nos queixar de Banco Central desde o Armínio. Banco Central e o trabalho do Banco Central brasileiro é responsável, talvez, por nós estarmos em situação um pouco melhor, pelo menos no sistema bancário. Portanto, a agenda tem que ser, no meu entendimento, uma agenda que não pode esquecer reforma tributária, mas é difícil fazer reforma tributária nesse momento. Todas as ações que o governo tomou, inclusive as acertadas, como a redução do IPI de automóveis, a redução de alguns pontos do imposto de renda, tudo isso afeta o fundo de participação e inviabiliza os municípios, sobretudo do Norte e Nordeste. Então, no momento é difícil de fazer, os estados estão sofrendo queda de arrecadação. O meu estado da Bahia, o Luquezzi, que foi secretário lá, o governador já começa a estar preocupado com a queda de arrecadação. Então, fazer reforma tributária era bom termos feito, não sou contra, vamos trabalhar, mas perdemos a oportunidade de fazê-la no momento de crescimento econômico sustentado que nós experimentamos por 6 anos. Portanto, acho que nós devemos tratar